Gravar. Ok, Janete, pode fazer oração para a gente, então. Vamos fazer oração, levando os nossos pensamentos, pensando na figura de Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo, rogando a sua presença através do seu amor, nos envolvendo a todos no estudo dessa noite, nos intuindo para que juntos possamos aprender cada vez mais sobre a apometria, esse recurso que nos capacita para auxiliar mais aos nossos irmãos de caminhada, aprender mais sobre os domínios da espiritualidade e que assim possamos juntos galgar esse trabalho, sempre voltados para o amor, para o respeito e para o trabalho no bem. Que possamos nos transformar em ceareiros, levando o consolo, levando o amparo, para que juntos possamos todos nós seguir esse caminho que nos conduz a Deus, nosso Criador. E assim, em nome de Jesus, em nome do Pai, e em nome da espiritualidade que nos acompanha nesse grupo de estudos, rogamos humildemente a permissão para iniciarmos os trabalhos e o estudo dessa noite de hoje. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Janete. Olá, pessoal. Pessoal aí do Northeast que está sempre aí presente. Muito bom. Bom, deixa eu começar a apresentar aqui. Vamos ver se eu não me atrapalho hoje. E deixa eu aqui botar aqui. Ok, tá todo mundo vendo aí? Sim. Positivo. Beleza. Então, bom, aqui eu creio que foi onde eu parei há 15 dias atrás, os procedimentos de apometria. Vocês que têm memória melhor que eu, me corrijam se não foi aqui, se foi... Vocês lembram também, mas eu acho que foi aqui, não foi? Ninguém lembra também. Eu me lembro da limpeza energética que você tinha falado. Agora, eu não sei qual que é o próximo slide, mas eu lembro dessa parte aí. Eu lembro que foi, acho que é aqui. Bom, sim, foi os últimos slides mesmo. Beleza. Confia na Neumira porque ela anota tudo. Ainda bem que alguém tem esse bom senso. Memória boa ninguém tem, né? Pelo menos alguém tem bom senso. Métodos para não se perder. Então, alguém, vamos relembrar aqui, né? Mas basicamente essa é a lista de procedimentos. E se alguém tem alguma pergunta ou comentário a esse respeito aqui. Se alguém lembra de alguma coisa que queira perguntar, né? Fique à vontade. Se não, a gente segue em frente. Então, hoje, na realidade, o nosso bate-papo ia ser meio um FAQ, né? Frequently Asked Questions. Então, eu tenho aqui algumas
perguntas que normalmente são debatidas, né, discutidas, e eu resolvi trazer aqui, então, essas perguntas para a gente falar. Então, em primeiro lugar, né, com relação ao descrédito dos tratamentos espirituais, existe, né, um trabalho continuamente sendo feito pelas entidades das trevas para desacreditar todo e qualquer trabalho da luz, né, que seja no objetivo da evolução do ser humano. Então, meio que eles não querem que a gente se liberte, digamos, né, e evolua. Eles dependem da nossa energia para continuar se mantendo na situação que eles estão, digamos. Então, eles trabalham ativamente em toda e qualquer religião ou associação ou grupo que esteja com o objetivo de melhorar e elevar as pessoas. Então, eles infiltram realmente pessoas, né, fisicamente nessas associações, psicopatas e pessoas de má índole, digamos, para sabotar, né, os trabalhos e desacreditar. E as pessoas que estão lá trabalhando, digamos, de boa índole, tentando melhorar, eles estão sempre tentando pegar as frestas e as brechas de todos nós para também explorar essas brechas e frestas e fazer com que a gente cometa erros e assim sejamos desacreditados. Então, como nós não somos perfeitos, estamos sempre expostos, né, e passíveis de sofrermos esses assédios e, eventualmente, fazemos coisas que não deveríamos fazer. E aí, o problema não é o João que fez uma coisa errada, é o líder do centro espírita que fez uma coisa errada, né? Então, não é o Zé aqui que fez uma coisa errada, né? É esse cara que está falando sobre apometria, sobre espiritualidade, que ele fala isso, mas faz outra coisa. Então, isso sempre é usado para derrubar as pessoas que estão tentando. Bom, aí aqui então as brechas normais e naturais envolvem o ego, né, normalmente dos líderes, a gente se deixar levar por se acreditar que a gente é que está fazendo alguma coisa de fantástico e maravilhoso, sendo que a gente é só o intermediário, digamos, e a gente não perder a perspectiva de que a gente ainda tem muito a melhorar e temos defeitos. E que, por vezes, a gente vai cometer esses defeitos. E aí, não criar a expectativa, né, ao nosso redor de que a gente é infalível. Então, se eu amanhã escutar alguma coisa da Neumira, da Janete e do João, eu tenho que lembrar que vocês, assim como eu, estamos nessa jornada. E vamos ter feito ou fazer coisas que não deveríamos. Assim como eu, Zé, aqui, né, posso e provavelmente vou fazer coisas que eu não deveria. Né? Mas estamos tentando, né? E estamos com vontade de não cometer esses erros continuamente, né? De melhorar. E então seguir adiante e lembrar do objetivo maior, né, da evolução, e não desistir pelo caminho, porque fulano ou ciclano, ou quem quer que seja, né, pisou na bola, pisou no calo de alguém, etc. Então, eu costumo falar, né, o Roberto, né, Dr. Fritz, etc., seja um líder religioso, ou falarem, né, que o Emmanuel fez isso, que o Chico Xavier fez aquilo, o que for, né? Então, se for procurar, vai achar defeito de todo mundo. Não tem como. Mas
temos que ter essa outra perspectiva. E que quem já é, digamos assim, da quinta dimensão não consegue mais encarnar aqui. Então, se está aqui é porque a gente, né, ainda estamos nessa luta. E aí os que normalmente pega, né, então é o ego, é o dinheiro, é o sexo, a vaidade, né, tem um monte de coisas que sempre pegam. Então, todos baseados basicamente no egocentrismo. E temos então que estar sempre pensando que fora da caridade não há salvação, né, e sem fraternidade não há evolução. Beleza? Isso é meio que o óbvio, mas acho que é importante a gente realçar, ainda mais, eu diria, quando vier o Roberto agora, né, Dr. Fritz, tem sempre o pessoal que procura cavocar alguma coisa que não deu certo, que foi errado, que falou e não funcionou, que não fez, que tal, mas acho que para todos nós também nos lembrarmos disso e a gente também se auto-perdoar, digamos, quando a gente cometer erros. Então, vamos lá. Com relação ao atendimento à distância, isso é muito debatido também, e eu já vi outros médiuns de cura, tanto de cirurgia espiritual como de apometria, debatendo essa questão, né, que dá para curar à distância igual dá presencialmente. E outros dizendo que não. Ué, mudou sozinho aqui o slide, eu não mudei? Vamos ver se ele muda sozinho. Enfim. Então, na Bíblia, né, tem que Jesus curou o servo de um centurião à distância, né? O centurião falou que Jesus não precisava ir lá. Então, isso indicava, né, que Jesus conseguia fazer milagres e curas à distância. Por outro lado, tem outra passagem que Jesus, para curar um cego, ele cuspiu na terra, né, pegou um punhado de terra, cuspiu, fez uma pasta ali, esfregou no olho do cego, e aí disse, vai e lava lá no tanque, e aí o cego voltou a enxergar. Então, teoricamente, Jesus podia ser tal falado, né? Está curado, papuf, né? Por que ele fez essa argamassa aí, digamos, né, com saliva e terra e passou no olho, né, do indivíduo? E tem a outra passagem que os discípulos falam que não conseguiram expulsar o demônio, né, de um indivíduo lá. E aí Jesus falou que essa casta de demônios só com muita oração e jejum. Então, aí a gente vê que Jesus, dependendo da circunstância e da situação, tinha que fazer métodos diferentes. Alguns à distância e alguns fisicamente ali, e alguns através, então, de oração e jejum. Não era só papuf. Então, essa é a minha perspectiva, né, de que tudo depende, porque como a gente viu, então, nos corpos, existe o corpo mental, astral, emocional e o etérico, que é físico. Então, dependendo da doença, onde que esteja e qual corpo que esteja, o tratamento também vai ser, então, físico, no astral ou no mental. E, então, vai ser feito nas dimensões diferentes. Então, o meu achismo aqui é que o cego que estava com o olho que não enxergava, precisava de uma energia ali de Jesus, né, uma saliva, alguma coisa assim, que, de alguma forma, remodelasse alguma coisa no olho do indivíduo, né, e no seu duplo etérico, para que ele voltasse a enxergar. E que, então, no servo do centurião, era alguma coisa que só os espíritos indo lá e com a energia ali do local conseguiam fazer o tratamento que precisava ser feito, né, a nível astral. E aí esse obsessor, né, que estava lá e que precisava, então, muita oração e jejum, precisava uma força mental
muito forte para conseguir remover esse obsessor que estava, então, grudado nesse pessoa, né, que esses demônios estavam ali grudados e não saíam, senão com muita força de vontade. Então, essa é a minha interpretação. E que, então, para nós aqui na nossa vida do dia a dia, funciona do mesmo jeito. O Dr. Fritz em si, ele já falou que ele considera, né, a efetividade do tratamento dele presencial, o que eu lembre, posso estar um pouco enganado, mas era acho que entre 70%, 80%, até 90%. E que a distância aí dependia muito, né, que podia ser 20%, 30%, 40%, dependendo do caso. Então, mais uma vez, eu vejo esses relatos, né, e na apometria o que a gente via também, então, basicamente era isso. Quando é um tratamento à distância de limpeza energética na nível astral, isso à distância é possível, né? Agora, se é no duplo etérico da pessoa, se ela está com um problema de saúde física, a causa astral pode ser removida, mas o corpo etérico dela, energético, não vai ser imediatamente tratado se não tiver uma fonte de energia na hora, no local, para realizar isso. Faz sentido, gente? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Posso fazer um comentário? Por favor. Porque tanto eu quanto a Neumira, a gente tem feito curso com o Jacó há muito tempo, né? Muitos anos que a gente faz curso com o Jacó. E uma das coisas que ele sempre coloca para a gente é que a gente consegue trabalhar à distância, e a gente trabalha à distância, né? A gente faz tratamento magnético à distância, onde daí a gente, pela nossa vontade, nós estamos disponibilizando o nosso fluido vital, né, para o tratamento, e a gente está trabalhando sem o duplo etérico, né? Então, o que a gente faz é a gente se mentaliza na presença da pessoa, né? E é tão interessante que a gente se mentaliza que teve uma ocasião em que a gente estava tratando um paciente em outro estado e que a esposa dele nos viu, porque ela tinha a sensibilidade e ela nos percebeu lá, né? E ela disse: eu vi vocês chegando, inclusive nos reconheceu assim, né? Foi bem interessante. E o Jacó também, ele faz muito tratamento à distância, né? Ele faz o tratamento, mas aí tem que ter hora marcada, horário marcado, e a pessoa tem que estar em sintonia no tratamento, porque tem que ter a conexão, né? Não é assim, tipo, fazer de qualquer jeito, a pessoa tá no shopping ou tá, né, jantando, e você chega lá e não tem ninguém, né? Então, mas também já ouvi do Dr. Fritz e do Roberto essa questão, né, que quando é presencial é mais efetivo do que a distância. Mas a gente tem feito muito tratamento à distância, tratamento por passe magnético, né? Isso. Então, como eu creio, né, os médiuns astralmente, né, podem ir em corpo astral na quarta dimensão até o local, e aí utilizar energias do local, né, que tenha a disponibilidade de outras pessoas ou da natureza para auxiliar, então, no corpo energético da pessoa. Uhum. Isso é possível. Mas aí, mais uma vez, se você está próximo, e aí entra, que eu falo, é o efeito do abraço, né? Você dá um abraço na pessoa, tem ali, botar a mão, né, nela, tem essa energia que está passando ali diretamente de você. Eu creio que a carga, né, a potência disso aí é bem maior, né? E aí eu fico pensando, tipo, a saliva de Jesus, né? Então, acho que tem alguma coisa a mais aí, né? Tipo, o chá que a benzedeira faz, né? O que a avó faz, né? A água fluidificada, digamos, né? Para quem precisa tomar água, né? Então, acho que tudo isso tem a ver, né? As flores, né? Toda essa questão física próxima, né? E você cheirar e tudo faz a diferença também. E
E aí a questão de obsessores em si, normalmente eles estão ligados no campo mental da pessoa. Então, normalmente não é uma coisa simples e fácil de ser removido. E aí, como Jesus falou, precisa de muita oração e jejum, uma força de vontade bem grande, né? Um campo energético, magnético aí mais poderoso para, por vezes, conseguir fazer esse trabalho de afastamento de um obsessor que tem vínculos energéticos bem fortes, normalmente, né? A não ser que seja um encosto que você pegou na esquina, né, e só pegou carona. Mas se é o seu personal que já vem de outras encarnações, esse não vai sair fácil, né, com benzimento, coisa assim. Mas também tem que ter a contrapartida, né? Porque a pessoa que está sendo obsediada, ela também, a gente estava lendo ainda há pouco, fazendo estudo com o João, né? Que se a pessoa que está sendo obsediada não fizer a parte dela e ela abrir os canais, aí não tem nada que a gente possa fazer para ajudar, porque ela não está se ajudando também, né? Correto. Aí ela mudar a sua vibração, a sua frequência para se desconectar daquilo, né? E sair daquela faixa de vibração do obsessor, né? Então ela precisa querer também, aí entra, né, a oração, se você está orando, né, pedindo isso, né, Jesus falou, aí o negócio é mais fácil. Beleza? Beleza, obrigada. Então vamos para o próximo. E aí então é o cobrar por tratamento espiritual. Isso aqui, acho que a gente não tem muito questionamento, né, mas a gente sabe, né, que tem muitos terapeutas, né, cobrando por tratamento espiritual. Eles falam que é basicamente uma pessoa que não é espiritual, é a pessoa em si que está trabalhando. Aí está tendo uma discussão, inclusive no Brasil, no Congresso, ou não sei se é no Senado ou na Câmara dos Deputados, que os psicólogos estão querendo proibir que pessoas sem a formação em psicologia possa trabalhar dando assistência emocional, psicológica para outra, né? Basicamente para tentar bloquear os terapeutas que estão atuando em quantidade cada vez maior. Então, é uma questão que, por vezes, a gente vê várias pessoas que eram trabalhadores de casas de apometria ou não, né, e passam a ser terapeutas e a cobrar, né, dizendo que é o trabalho pessoal deles. O que eu normalmente digo é o seguinte: todos nós aqui somos endividados e temos sérios karmas. E a gente normalmente está endividado e tem karmas porque justamente a gente já fez coisas no passado que prejudicou os demais. E se agora, em vez de a gente trabalhar com caridade e fraternidade para ajudar os outros, a gente quer cobrar alguma coisa dos outros, a gente meio que não só não está pagando o que está devendo, mas continua fazendo a mesma coisa que a gente já fez no passado e que nos endividou, e por isso que a gente está aqui encarnado ainda. Então, aí me parece que essas pessoas não entenderam ainda que o crescimento espiritual delas depende dela ajudar os outros. E ajudar os outros não vai ser cobrando uma taxa, né, que vai ajudar muito no seu plano individual de resgate, né? Você vai continuar encarnando aqui, batendo pino aqui, né? Então, acho que individualmente com pessoas, a gente tem que entender que fora da caridade não tem salvação. E cobrar, você vai entrar mais ainda no seu cheque especial. Então, né, não faz sentido, gente, pelo amor de Deus. Né? Vai trabalhar de qualquer outra coisa. Igual aquele filme do Ghost, né, da médium, que era o Goldberg, né? Isso. É bem isso. Então, a gente entende, né, que tem pessoas médias, né, que passam por sérias dificuldades financeiras.
né? Então, quem sou eu para julgar, né? Às vezes a pessoa está passando dificuldade, com filhos em casa passando fome, ou alguma coisa assim, né? Mas, sei lá, né? Deixa lá a caixinha na porta, contribuições voluntárias, sabe? Alguma coisa do tipo. Não o toma lá da cá, né? Eu só te atendo se você tiver R$ 50, ou R$ 100, ou R$ 2.000, ou coisa do tipo, né? Porque aí você põe o pedágio, aí você meio que só atende quem tem para pagar e quem não tem, né? Eu uma vez por semana atendo de graça. Tudo bem, mas então acho que você uma vez por semana vai estar diminuindo em 10% o seu débito no cartão de crédito. Sei, esse é o meu achismo pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Cuidados com a mediunidade. Então, eu diria que a gente tem, por vezes, né, a gente entra na espiritualidade, no espiritismo, pela dor, né, que a gente tem algum problema físico ou psicológico, emocional, e aí tem sempre alguém que fala, você tem que trabalhar, senão você vai ficar maluco. Aliás, você já é maluco, mas para você manter isso sob controle, você tem que trabalhar, né, na casa espírita, para manter sua mediunidade sob controle. E aí, então, o médium não tem outro jeito. Aí eu vou ter que ir lá toda semana picar o cartão, né? E aí fico olhando para o relógio, né? Não vê a hora de ir embora. E tá lá, né? Por obrigação. E graças a Deus que hoje não apareceu ninguém para a gente tratar, que eu vou embora para casa mais cedo. Então, isso aí meio que resolve muito também, né? Então, se tudo bem todo mundo entrar desse jeito, mas é depois se espera, né, que a gente vá desenvolvendo um nível de compaixão, né, e vendo as pessoas, né, sendo curadas, melhorando e te agradecendo e vendo que você se sentindo, né, que está sendo útil para a humanidade, aí se espera que a gente sinta isso dentro da gente, que isso mova o nosso coração para começar a fazer isso por vontade, né? E ter um amor, né, de ir lá ajudar, de fazer as coisas. E se atrasar um pouco, não terminar às 10 horas, terminar às 10h30 ou às 11, porque tinha gente a mais, ou tinha gente com mais problema, tudo bem, né? E ter essa fraternidade, né? De ajudar não só por obrigação, mas começar a sentir isso no fundo do coração. E não se deixar levar pelo ego, achando que eles, né, que conseguem fazer tudo, não é espiritualidade. José, uma pergunta. E como, né, não sei, né, posso ser, assim, né, uma parte que eu não sei. Se o paciente tem a mediunidade, não sabe lidar, né, como é introduzido, como é falado, né, para a pessoa. Você tem mediunidade, você tem que ir para o centro, tem que trabalhar, né? E aí, como está dizendo aí, que não é só ir lá picar o cartão, né? Não é, a pessoa não tem que ser induzida ao estudo, não tem que ser explicado, né? Você precisa estudar, você precisa fazer um evangelho, né? Ter algum segmento para entender a situação. O que é mediunidade, né? É só ali no centro, dar passe, só lá no centro, assistir a palestra, né? Ou qualquer tipo de centro, né? Assistir, sei lá, algum ritual de algum outro centro, né, que a gente sabe que tem outros, como que é feito esse processo, né? Porque eu, sinceramente, chegasse, né, quando eu não tinha muito entendimento, chegasse, você tem mediunidade, você tem sensibilidade, você é sensível. Eu falei, sou sensível a quê, né? Tipo assim, à luz, ao escuro, né? Sou sensível a quê? Né? E como é que funciona essa abordagem, né?
para quem chega mesmo assim sem noção nenhuma, né, do que é mediunidade. Então, aí meio que cada caso é um caso, porque depende muito Uhum, das crenças pessoais de cada pessoa, né? Então, se a uhum, pessoa é evangélica, por exemplo, aí vai ficar meio difícil falar para ela que ela tem que parar de ir no centro evangélico dela e começar a ir no centro espírita ou de Umbanda. Isso não vai dar certo. uhum, Então, a pessoa pode continuar indo no seu centro evangélico, né? E lá ele vai receber o Espírito Santo, vai, né, vai trabalhar na desobsessão lá com o Espírito Santo, tirando o demônio dos outros, ou alguma coisa do tipo, ele vai ser instrumento lá na igreja dele. O uhum, ideal seria se ela estudar o Espiritismo do Kardec, ou se ela não acreditar dos hindus, ou da teosofia, ou o do Kardec é o mais fácil, né? É o mais lógico, mais simples de se entender. Mas se a pessoa não está, digamos, disposta, né, ou querendo entender, aí ela vai ter que trilhar algum outro caminho, né? Mas se ela está, digamos, com nível de dor suficiente para chegar no centro espírita, aí suspeita-se que ela já não está com tanto medo ou pavor assim, e que aceite começar a ler alguma coisa ou ver algum vídeo no uhum. YouTube, ou coisa do tipo, para começar a entender. Aí eu normalmente sugiro o livro Violetas na Janela, né? Que Bom começo, né? é um negócio light. Foi o meu primeiro Uhum. livro que eu comprei num posto de gasolina. Oh, que Pra, legal. Mas também depende, também, vamos supor, né? Numa sessão de apometria, a pessoa chega com, tá, qual que é o meu objetivo? Estou aqui para quê? Né? O que, que eu venho buscar? Existe isso, né? Tá. Eu quero, né? Eu tenho ouvido vozes, eu tenho ouvido vultos, né? Entra na questão da religião, que eu acredito que, né? A, evangélicos e outras religiões não acreditam, né, nisso, mas a princípio elas vêm com algum intuito, né? A procura pela apometria é por alguma deficiência orgânica, né? Algum incômodo no espírito, né? E se for uma pessoa de outra religião, uma por eles não acreditarem, né? Isso, tudo que é feito, não é pecado, não é errado fazer, né? Porque a mediunidade é uma função natural, né? Não é, não é, eu acredito, né? Posso estar errada. Não é nenhum, como que eu posso falar? Algum castigo ou alguma coisa que, né, Uhum. nós, filhos de Deus, recebemos. Então, né, não sei, É, então, eu ficaria confusa nessa situação. é, José, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com vocês que é interessante. Eu sou o irmão do meio de 3 irmãos. O mais velho, ele está exatamente nessa situação. Ele tem uma mediunidade incrível, mas ele é evangélico. E ele não aceita. Ele não aceita, não aceita, não aceita. É tudo coisa do demônio, tudo. É a forma com que ele vê a espiritualidade, vê a religiosidade, né? Então mas ele trabalha, você vê, ele trabalha, ele faz lá os trabalhos dele, ele recebe, ele fala que o anjo Miguel veio falar com ele. Então a espiritualidade, entendo eu na minha simplicidade, a espiritualidade vai encontrar caminhos para conversar, para atingir aquela determinada pessoa e trabalhar na luz. O mais novo, por outro lado, que também tem uma mediunidade forte, ele já está no Arcas, ele já está trabalhando lá, mas aí é totalmente diferente, ele agora também tem que ir na Umbanda, em função de XPTO, que ele tem que evoluir o eixo dele, esse tipo de coisa. Cada um vai encontrar o caminho. A espiritualidade sabe o que faz e como faz.
Beleza. Então, acho que, Neumira, a gente, então, mais uma vez, como a gente não é terapeuta holístico, né, e a gente não sabe exatamente qual a situação de cada um, nessa hora que a gente tem que se colocar como médium, né, rezar e pedir para o guia, para o mentor do atendido, dar uma dica aí, por favor. O que eu falo para o seu pupilo aqui? Né? Porque eu não sei o que falar para ele, né? Eu não sei da vida dele, não sei o que ele acredita, não sei o que ele vai guiar. Né? E aí, se não vem nada, fala para o cara, ó, eu já falei várias vezes, você à noite faça uma oração a Deus, pede para o seu anjo da guarda, mentor, o que você achar, né, para que ele te ilumine e mostre o caminho que você tem que seguir. E vai com Deus, meu filho, e continua orando. Né? Isso aí. Que, eventualmente, se ele continuar orando, ele vai aparecer o caminho para ele, e aí ele vai ir para onde ele precisa ir, e onde ele aceita ir, né? Né? É isso. Mas tem que estar disposto, né? Falar, você está disposto, né? Seguir o caminho da luz com Deus? Estou. Então, ore, faça o bem, seja em contato com a natureza e, né? Ou está disposto a entender, né? Ou não entender, a compreender o que acontece, né? O que é isso? O que significa a mediunidade? Isso. Se a pessoa quiser entender, aí tem os livros, tem isso. Houve uma situação, eu tenho um amigo, assim, de muitos anos, e ele é super evangélico, ele é extremamente evangélico. Então, ele nasceu, né, cresceu, criado e até hoje. E aí eu comentei que eu estudava, né, um comentário, assim, meio para que ele entendesse, né, o que era magnetismo ou o que eu estudava, né, mediunidade, né, e que não era macumba, né, na visão deles, tudo isso que a gente estuda é macumba, é demônio, é coisa do mal. Então, meio que eu expliquei para ele, eu falei assim, olha, o que os pastores fazem, né, na expulsão de qualquer coisa, né, ali, dar a bênção, estender a mão na cabeça, unção com os olhos, isso tudo é magnetismo, né? Aí meio que eu falei para ele, eu falei, olha, a minha curiosidade em estudar o que significa, o que é o magnetismo, foi de ver, assistir, cada pastor impor a mão na cabeça da pessoa e a pessoa cair, né? Aí ele falou assim, mas aquilo ali é a unção do Espírito Santo. Falei assim, tá, e o Espírito Santo é o quê? O nome já diz, Espírito Santo, né? Então, ele usou o fluido do Espírito Santo que chegou ali no fiel, que o fiel caiu. E a minha curiosidade é, por que ele faz? E por que isso acontece? Então, eu posso fazer também, você pode fazer, né? Isso é natural, é fluido, né? É fluido, isso é energia, é natural. E não é pecado, né? Ele, mas esse negócio de espírito aí não é comigo. Eu falei assim, então, né? Né? Mas eu acho que foi a explicação mais plausível, né? Para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, né? Mas que na é prática, isso. Nunca vi espírita conseguir convencer nenhum evangélico. Não, né? Não vai. Isso como se diz, é dar porrada em ponta de faca, né? Correto. A mesma coisa ou qualquer outra religião. Você tentar explicar o que é o catolicismo para o evangélico, para o protestante, né? E coisas assim. Então, não vai rolar. Desnecessário, eu acho. Não vai rolar. Então, a sugestão é, se o anjo da guarda, o mentor dele, não conseguiu ainda, não vai ser você. Então, delega e fala para o cara continuar orando, que eventualmente a ficha dele vai cair, a vida vai levar ele de um jeito que ele vai compreender. E é tão bonito como a espiritualidade respeita, né, a nossa religiosidade. Tem no livro lá do outro lado do espelho, conta a história do Dr. Inácio Ferreira, né? E é tão bonito porque ele tinha a clínica psiquiátrica, onde ele atendia os pacientes e, ao mesmo tempo, fazia toda sexta-feira a sessão mediúnica para ajudar muitos dos pacientes que estavam naquele quadro, justamente por questões obsessivas, né?
E tinha uma senhora que tinha um centro de umbanda perto, e um dia ela foi na casa dele visitá-lo, e ela viu o quadro do Dr. Bezerra de Menezes na parede. Aí ela falou assim, ele vai lá no nosso lugar, né? Só que ele vai lá com outro nome. Então, assim, a gente vê o respeito que os espíritos têm com relação à nossa crença, com a nossa visão, né? E é algo que a gente tem que aprender com eles também, né? Essa questão de realmente a gente saber como se comunicar e como respeitar, né? Isso é muito bonito. Com certeza. Né? Então, vamos lá. Atendimento em casa, né? Aí a comparação, mais uma vez, que eu tento fazer é com relação à medicina. Então, o que que um médico faz em casa dele, o que que o médico faz no seu consultório, no ambulatório, numa enfermaria, no hospital geral, no hospital especializado, né? Então, depende. Então, o médico pode dar sugestões para uma pessoa, né, na sua casa, ele pode, com instrumentos e aparelhagens no ambulatório ou no hospital, fazer outras coisas, e ele não vai operar uma pessoa, né, num local onde não tem os recursos necessários para fazer uma cirurgia. Então, eu comparo isso, né, com o que a gente também pode fazer de trabalho espiritual, digamos, né, em casa, no seu trabalho, ou no centro espírita, ou numa casa de umbanda, ou num local adequado. Então, a gente sabe que os espíritos, como o Dr. Fritz, né, quando vai fazer uma cirurgia espiritual num local, eles têm todo um trabalho, né, de preparar o local, né, o dia anterior, a noite anterior, por horas, para fazer uma asepsia, uma desinfecção, preparar o ambiente. E quanto mais favorável, digamos assim, o ambiente for, mais fácil é de fazer os trabalhos. Então, nesse sentido, é o que a gente tem que pensar, e por isso que a gente deve orar em casa, né? A gente deve fazer o evangelho do lar em casa, estudar em casa, e ter flores, e cantar, e ler, e ir criando essas vibrações, né, para ir melhorando o ambiente em casa. E sim, né, tem muita gente que é médium, começou em casa estudando, etc., começou a incorporar e começou um centro espírita em casa. Mas foi basicamente nesse trabalho, né, de formiguinha, melhorando o padrão vibratório, etc., e fortificando o local, então. E aí, se você tem um grupo cada vez maior de pessoas, vai gerando energia suficiente e um trabalho de caridade que vai proteger essa casa. Então, quando você tem essa energia de fraternidade, de amor, aí é que vai protegendo então o ambiente e criando as frequências e as proteções necessárias para que esse local então não seja atacado. Né? Agora, não se faz um trabalho de desobsessão num local vulnerável. Né? Então, quem quiser fazer trabalho de apometria ou de umbanda ou o que for, né, mas com expulsão ou de desobsessão, corre sérios riscos. Então, aí entra também o problema dos terapeutas holísticos, ou quem quer que seja, que faça algum trabalho espiritual na sua residência ou no consultório, e se a pessoa que ele está atendendo tiver um obsessor fortemente ligado, e que esse obsessor seja por magia negra, o terapeuta ou a pessoa que está tentando fazer essa desobsessão pode virar lanchinho do obsessor, né? E entrar em processos complicados. Então, tem que
saber o que está fazendo, como, por exemplo, um médico, para ele em si não se contaminar com a doença e com os problemas do paciente. Tá certo? Então, tem que ter um bom senso aí. Então, eu comparo meio que assim, chega uma pessoa na porta do médico toda sangrando que levou uma facada. Aí, tá, eu faço um curativo aqui, mas você tem que ir para o hospital, né? E aí falou, não, me trata, tira a minha bala aqui agora. Aí daqui a pouco chega o cara que estava atirando nele para continuar a atirar nele aí dentro, né? E, sabe, não que procura nada, né? Então é a mesma coisa. Então vamos José, lá. uma pergunta, José. No caso por exemplo, da mediunidade, né? Normalmente no espiritismo a gente está associado a uma casa espírita, né? É um local ali apropriado para isso, né? Inclusive na reunião mediúnica tem equipamentos que a equipe espiritual usa e tal, né? No caso da apometria, não necessariamente ele é ligado a um centro espírita, né? E aí ficaria como que ela funciona? É um grupo de pessoas que pode fazer na sua casa ou é um ambiente que eles escolheram? Como é que acontece isso? Então, aí, mais uma vez, né, a mesma coisa que um centro espírita, ou de banda que for, né? Depende do trabalho que vai ser feito. Se você está lá dando um passe ou fazendo uma irradiação, né? Aí o magnetismo é uma coisa. Mas se você quer fazer um trabalho mais denso aí, né, como eu falei de desobsessão, a apometria é a mesma coisa que um centro espírita. Tem que ter, né, aí um ancoramento e um trabalho de caridade, de tempo aí, né, e para criar essas frequências, criar esse ambiente, né? Então, não dá para ser em qualquer lugar que não tenha um mínimo de boas frequências, né? Para que a espiritualidade possa atuar. Então, eu aqui, né, no Texas, estou, digamos, me aventurando, né, a fazer reuniões, a princípio de estágio de apometria, e pedindo sempre a espiritualidade, né, para ter a proteção. Eu faço, né, a criação dos campos de força, né, a princípio antes, mas eu tenho pedido, né, o reforço das casas que eu trabalhei em São Paulo, né, que se prontificaram a auxiliar. Então, antes de um trabalho aqui, eu passo o endereço da casa onde vai ser trabalhado e peço para eles, por favor, né, para fazer uma limpeza energética, né, e a distância e fazer. E aí eles me passam, às vezes, né, aí tá bem ou tá meio complicado, aí, sabe, e assim, pelo menos ter os guardiões na porta para não deixar entrar o que não dá para entrar e que não vai ter como lidar, né? Porque não tem aparelhagem, não tem ainda uma estrutura sólida, né? Isso só com o tempo e a dedicação no local. Acho que o mais importante é o desejo da gente trabalhar também, né? Sim. Às vezes a gente não tem as condições físicas ideais, mas isso não deve ser uma barreira para a gente trabalhar. Às vezes, momentaneamente, né? A gente faz o que pode, né? De acordo com as possibilidades que a gente tem, né? Mais Correto. adiante, os recursos vão acontecendo e a gente pode ir progredindo no trabalho, né? Mas Perfeito. tem certas horas, como, por exemplo, no teu caso, né? Tu tem que fazer o que está na tua disposição para ajudar e ser útil, né? Então, eu acho que isso conta mais do que a gente esperar que a gente tenha plenas condições, às vezes a gente nunca vai ter, né? Correto. Então, aí é o trabalho de formiguinha, né? A gente vai criando esse ambiente, né? Então, primeiro, vamos lá, aqui é uma casa de homeopatia. Aí depois a gente começa a ministrar alopatia remédio. Depois a gente começa a dar soro na veia. Aí, né, daqui a algum tempo, aí a gente começa a fazer uns tratamentos mais problemáticos, né, que precisa de aparelho e tal, mas é em função da espiritualidade. E aí, a gente tendo a nossa boa frequência, a nossa vontade de servir, de ajudar, né, a fraternidade,
aí cria uma frequência que os obsessores também não conseguem vir e atacar, né? Então, pode ser que a gente não consiga fazer muita coisa, mas eles, pelo menos, não conseguem nos afetar porque a gente está vibrando com amor, né? Então, pelo menos já vai nesse sentido, né? Aí, mais uma vez, agora, se o camarada acha que em casa ele vai conseguir, ou sozinho num local qualquer, fazer e acontecer e prender o Mago Negro, isso né? Aí volta aquela história de Jesus, né? Do jejum e Do jejum a e da questão oração. espiritual e a força moral conta muito nessa hora. Exatamente, né? Bem por aí mesmo. Beleza? Então, o outro pergunta é a questão de terceirização de atendimento. Então, normalmente, um pai, uma mãe, né, ou às vezes algum parente vem querendo saber se pode tratar pela outra pessoa o caso. Então, a resposta básica, né, seria o não, né, porque infringiria a lei do livre-arbítrio. Mas, né, bom, vamos lá, estendendo nisso, tem a questão da vontade, né, a sua fé, né, que te cura. Então, você precisa estar querendo e aberto, né, para isso, para que realmente tenha efeito, né? Você precisa se mudar e etc. E aí a gente pode estar interferindo, então, né, na situação da outra pessoa, que ela pode não estar pronta, né, ainda para o despertar. E ela precisa amadurecer mais um pouco para conseguir ser resgatada. Então, a gente vê também nos livros, né, espíritas, os relatos de entidades como o próprio André Luiz, que estava há anos lá no umbral, e a mãe dele não ia lá resgatar, né? Então, pô, que mãe sem coração é essa que não foi lá resgatar o André Luiz antes, ou logo assim que ele chegou, né? Então, não é assim que funciona, né? Tem que, por vezes, esperar, né, e ter o tempo certo da pessoa cair a ficha. Porém, né, aí eu coloco aqui as exceções à regra, né, que são, no meu entendimento, igual às da justiça terrena. Então, menores de idade, né, antes da adolescência, ainda não tem exatamente a ciência, né, e o poder de conseguir definir o que é melhor para eles. Então, os pais, né, se uma criança está tendo pesadelo à noite, processos claramente obsessivos, o pai não vai fazer nada porque é o livre-arbítrio da criança, né? Não, né? Os pais sim podem e devem, né, pedir ajuda para auxiliar aquela criança, né, até, digamos assim, uma idade, normalmente durante a adolescência, onde o jovem começa a ter um pouco de discernimento, entendimento do que está rolando. Mas enquanto não tem, os pais têm o dever, né, de pedir ajuda e tentar tratar a criança. Pessoas em estado de coma, né, no hospital, né, como é que você vai fazer, né? Vai deixar o seu amigo, parente, ou que for morrer lá? Não, porque ele não pediu ajuda. Funciona, né? Mesma coisa, suicidas em potencial. Quando a pessoa está num alto processo obsessivo, ela não consegue pensar nem raciocinar. Então, da própria justiça terrena, né, se uma pessoa tenta suicídio e já demonstrou que quer acabar com a sua vida, o juiz pode decretar, né, que os pais ou algum parente tem o poder de internar a pessoa, né, num sanatório, numa clínica, alguma coisa, para que ela saia dessa situação. Então, sim, se a pessoa está num processo desse, tem que ser feito um trabalho de limpeza energética nela para ela sair disso. E drogados, né? Quando a pessoa está drogada em alto nível, ela não, meio que perdeu o livre-arbítrio, né? Ela já virou marionete. Então, esses são os critérios que eu normalmente adoto, né? E sendo que
todas essas exceções são sempre temporárias, até a pessoa se restabelecer e voltar a ter o seu nível de consciência, para que então ela, né, possa fazer o que seria realmente o seu tratamento efetivo ou a resolução dos seus problemas a longo prazo. Então, é mais ou menos como quando está morrendo afogado, você joga a boia, salva a vida, ok, conseguiu, está respirando agora, ok, então a praia é para lá, pode sair nadando. Faz sentido? Sim. Então, agora já são 9h20, eu ia começar essa outra parte aqui na próxima sessão, que a gente já está a 1 hora. Alguém tem alguma pergunta sobre aquilo que a gente falou hoje ou alguma outra coisa? Mas, antes da gente terminar. E aí, se a Neumíria puder anotar que já falta geometria sagrada a partir da próxima. Anotadíssimo. Bom, deixa eu tirar esse slide daqui para não dar spoiler. Então, sem perguntas, comentários, nem nada? Então tá. Então, alguém se voluntaria para fazer a oração de encerramento? Vamos fazer. Obrigado, João. Muito. Então, vamos agradecer a oportunidade recebida, a disponibilidade do nosso amigo José de preparar esse material que nos traz elucidações, informações, nos esclarecendo nossas dúvidas, nos ajudando a entender um pouco mais sobre tudo que envolve esse trabalho de amparo, de ajuda a ambos os planos, o uso da mediunidade de forma consciente, a mediunidade com Jesus, assim como a apometria, instrumentos valiosos do aprimoramento do ser humano, onde podemos, de alguma forma, com mãos operosas, retribuirmos um pouco do muito que recebemos desde que fomos criados, e que possamos seguir neste caminho para que o aprimoramento possa não só ser útil a cada um de nós individualmente, mas sim seja visto como uma possibilidade, um convite ao trabalho, para que possamos cada vez mais, seguindo neste caminho, irmos nos aprimorando e expandirmos nossas possibilidades de sermos úteis, hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Valeu, gente. Obrigado. De coração. Valeu. E desculpe o atraso mais uma vez e até daqui a 15 dias. Isso. Até. Até. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.